Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 21b ao 28, que diz assim: Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, podemos ressaltar duas coisas. Primeiro, o ensinamento de Jesus. O ensinamento que Jesus faz, e é interessante quando o evangelho vai dizer: todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Primeira coisa. Mas a segunda coisa é que Jesus, estando na sinagoga, estava ali presente também um homem que estava possuído por um espírito mau. Interessante que o demônio, ele conhece Jesus. Ele sabe quem Jesus é. Ele afirma isso. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Veja, o demônio, conhecendo Jesus, ele sabe que Jesus é Deus, que Jesus tem poder sobre eles. Por isso eles dizem: Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus, com a sua autoridade de Filho de Deus, vai dizer: Cala-te e sai dele. Jesus expulsa o mal. Jesus expulsa o espírito maligno. Isso aqui nos faz pensar, meu povo, naquele evangelho onde Jesus vai à sinagoga e dão a ele o livro do profeta Isaías, aquele texto que o profeta diz: O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres, veja, para libertar os cativos da prisão, para expulsar os espíritos maus. Ou seja, meu povo, Jesus, que está agindo pela ação do Espírito Santo que ele recebeu, ontem celebrávamos isso. Quando Jesus era batizado no Rio Jordão por João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. E ele age pelo Espírito Santo. Jesus é agido pelo Espírito. E aquilo que ele faz, seja a pregação, o ensinamento, seja o exorcismo, seja as curas, os milagres, ele vai realizar pela força do Espírito Santo. Porque ele é o Cristo, Messias, o Filho de Deus. Interessante porque, se vocês lembram o evangelho de ontem dizia o quê? Era a primeira pregação de Jesus. O evangelho de ontem, Jesus dizia: O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Lembra do evangelho de ontem? Pai, não é mais não. Oh, minha Nossa Senhora. Jesus diz: o tempo se completou. O reino de Deus está próximo. Ou seja, o fato de Jesus expulsar o espírito mau significa dizer que o reino de Deus está acontecendo. O reino de Deus acontece quando Jesus
quando Jesus expulsa o espírito mal, espírito maligno, quando Jesus realiza curas, milagres e prodígios. O reino de Deus acontece quando ele anuncia a boa nova do Evangelho, a boa nova de Deus. O reino de Deus vai acontecendo. O reino de Deus vai acontecendo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez peçamos ao Senhor a graça. Ontem nós pedíamos isso, no Evangelho de ontem, de sermos colaboradores de Deus. Veja que é a mesma dinâmica. Jesus faz o reino de Deus acontecer de uma forma muito concreta. Hoje, no Evangelho, expulsando o espírito maligno. Que a nossa, entenda, que a nossa presença no mundo como cristãos, enquanto discípulos e discípulos de Jesus Cristo, enquanto filhos e filhas de Deus, que a nossa presença no mundo diminua o mal na face da terra. Sim, porque se nós formos bons, e bons aqui no sentido de sermos cheios do Espírito Santo, também nós, agidos pelo Espírito Santo, nós estaremos eliminando o mal do mundo. O mal do mundo. E primeiramente o mal que muitas vezes que existe em nós. Sejamos um sinal do bem, por que não dizer, um sinal da presença de Deus no mundo. E se formos verdadeiramente o sinal da presença de Deus no mundo, o Senhor nos dará sua autoridade para expulsarmos o mal que nos rodeia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.